O senso de longo prazo está acabando? Pois é, essa é uma pergunta bastante curiosa, principalmente por conta do estrago que o imediatismo vem fazendo nas pessoas, né? Hoje em dia a gente vem querendo as coisas cada vez mais para o agora. Nós não temos mais aquela perspectiva de longo prazo para as coisas, né? Objetivos, metas, está cada vez mais difícil você conseguir construir cenários de objetivos, metas, questões, coisas no longo prazo. Isso é bem complicado, vou falar um pouco hoje sobre o que eu penso disso. Mas primeiro deixem o like de vocês aí, se inscrevam aí no canal, compartilhem o vídeo e deixem um comentário aí para o vídeo ter uma maior entrega e o algoritmo começar a entregar para mais pessoas. Pois bem, imediatismo. Esse assunto é bem complicado hoje em dia, né? Porque cada vez mais as pessoas não conseguem vislumbrar coisas no longo prazo. E eu entendo que é muito complicado, muitas vezes, criar perspectivas de longo prazo. E me parece que no Brasil isso é muito mais complicado. Você ter perspectivas de longo prazo em relacionamentos, por exemplo, é muito mais difícil hoje em dia, principalmente por conta das redes sociais, onde nós temos contato com muitas pessoas que isso vem criando aquela coisa toda de múltiplas opções, múltiplos corpos, nossa senhora, muitos interesses, muitas pessoas, liberdade e, bom, me parece que isso vem causando um grande estrago nas pessoas em termos de buscar pessoas para o longo prazo. Isso que a gente está vendo hoje é um fenômeno muito preocupante, porque parece que com o advento desse acesso a muita tecnologia e muita informação, o brain rot é real. E isso vem se mostrando até mesmo na concepção de coisas de longo prazo, sabe? Pô, ter um relacionamento longo prazo, ter filhos e tudo mais, isso se tornou muito mais difícil hoje em dia. Eu não vou entrar na questão econômica, não agora, não nesse vídeo. Assim, então vamos focar ah, em como as coisas estão ficando complicadas por conta da nossa grande incapacidade de conseguir manter e focar de maneira minimamente disciplinada em coisas de longo prazo. Eu vejo que hoje em dia a gente vem vivendo em um mundo cada vez mais no imediato, agora, tem que ser agora, e é um agora muito fragmentado, né? Isso é muito curioso. Eu me pego muitas vezes pensando, até eu sou uma vítima às vezes dessa coisa do imediatismo, eu não vou negar, mas eu tenho um grande senso de observação de que, opa, calma lá, isso daqui não vai me fazer bem, não vai me ser útil apenas pro aqui e agora, né? É, isso daí a gente vem se autodestruindo, né, de conseguir focar em coisas no longo prazo, né? Por exemplo, aqui um exemplo meio estranho, meio esdrúxulo, né? Que é que, por exemplo, a sua disciplina de fazer exercícios é muito fragmentado. Você vê as pessoas vivendo em um eterno começa e para, porque ninguém tem a paciência de olhar no longo prazo e pensar, não, isso daqui que eu estou fazendo é para daqui a 4, 5 anos. A maior ilusão que você pode ter é que não, você vai ter resultado agora. Não vai, isso não vai acontecer. E eu vou tomar minha água e não vai ter corte. Pois é, isso daí é uma das coisas que me faz pensar, né? Se em uma questão dessa, que é tão básica como exercício, academia, você não consegue enxergar que você está fazendo isso no longo prazo, já é preocupante. Agora imagine isso numa questão de relacionamentos, por exemplo.
Aqui é uma discussão muito mais abrangente na minha visão, porque, bom, aqui a gente vai entrar numa seara de discussões e questões e tudo mais, mas ficou cada vez mais perceptível que nós não conseguimos mais focar em objetivos claros e simples no longo prazo. Por quê? Porque a gente tem um contato cada vez maior com muitas pessoas e muitas experiências, muitas percepções diferentes e opiniões muito opostas ou que acabam nos chamando a atenção, como um canto de sereia e achando que não, que eu estou fazendo errado e não existe certo ou errado nisso, sabe? Principalmente quando a gente está falando no assunto de longo prazo, o imediatismo ele é muito corrosivo, né? Porque, bom, você começa a desejar que as coisas aconteçam no agora. E isso nos leva a uma grande questão que é a frustração. O quanto as pessoas se frustram por não conseguir no agora as coisas. Desde pequenas coisas, como o desejo de obter alguma coisa, comprar alguma coisa, ou sei lá, viagens de maneira impensada. Eu estou, assim, indo muitos caminhos de uma só vez. Mas tudo isso é uma grande representação do quanto as pessoas hoje em dia, principalmente no nosso país, que não temos um histórico de ver as coisas no longo prazo, porque, bom, o longo prazo do Brasil é muito mais incerto do que qualquer outro lugar. Então, viver no imediato, fazer as coisas no agora, desejando resultados no agora, acaba fazendo muito sentido. De maneira meio triste no Brasil, porque é um país que as coisas são muito instáveis, as vivências são instáveis, a nossa situação como um todo é muito instável. E aí, estabilidade não combina em um cenário de um lugar onde você cresce e tudo é o tempo todo muito difícil de ler e de compreender, de você conseguir, por exemplo, ter a perspectiva mínima de que, opa, aqui as coisas vão ser de longo prazo e não vai ser. E, bom, isso tudo é muito difícil. Você sentar e analisar, não, eu tenho esse objetivo de longo prazo, eu quero fazer tal coisa por conta do longo prazo. Não, tudo precisa ser aqui e agora. E, bom, isso tudo foi muito potencializado no decorrer dos anos com a ascensão das redes sociais de maneira geral, principalmente o Instagram, que eu tenho, acho que é a principal rede social que eu mais tenho crítica aqui de maneira disparada é o Instagram, que a maioria das pessoas consomem aquele conteúdo curto que já é destruidor para sua atenção. Ele também lhe coloca na sua cabeça muito dessa coisa do imediatismo, você vê aquele monte de gente com muitas realidades que você desejava estar ali e não está, e isso vai alimentando uma grande quantidade de frustrações internas muito, mas muito grande. E aí que a gente vê por que que nós temos uma geração, não é nem geração, um país tão ansioso, porque nós estamos o tempo todo acelerados, olhando para um futuro incerto e a gente quer que esse futuro se realize de maneira mais rápida possível. Mas não vai acontecer, porque não vai. O mundo não é bonitinho, o mundo não é um mar de rosas. As coisas não vão se realizar do jeito que a gente imagina. E é isso aí, a vida é assim. Pode soar até meio desanimado, meio. Não sei, não que eu não esteja querendo ser otimista nem nada, mas a gente tem que olhar as coisas às vezes de maneira um pouco mais sincera. E isso daí ajuda muito a minimizar muitas coisas em nossas vidas, principalmente nesse aspecto, porque cada vez mais a gente vive em um mundo em que você quer as coisas no agora. E eu acho que é aqui que entra
muito dessa questão da construção dos relacionamentos, né? Acho que entrando agora nesse assunto de maneira um pouco mais profunda, a gente vive num país que relacionamentos duram muito pouco. Você vê o país com o maior número de separações, é um país em que tudo precisa ser agora, né? E esse imediatismo desesperado nos faz ter escolhas muito ruins e bastante questionáveis. Acho que questionável é mínimo ainda. Eu acho que a gente não. O brasileiro, em geral, tem uma grande coisa de querer que as coisas deem certo no aqui e agora, cria uma série de expectativas. E aí, quando as expectativas não são realizadas, quando com o tempo vai se assentando um pouco da convivência que você não tinha antes com essa pessoa, você vive um momento de grande desespero interno e você vê uma grande quantidade de pessoas se separando ou vivendo relacionamentos completamente ruins, inúteis de maneira geral, que estão juntos por pura conveniência, por puro medo e por puro comodismo, porque se vislumbra muito essa coisa do curto prazo. E ainda mais nessa que é uma das, se não a instituição que é mais voltada para o longo prazo, o relacionamento. Ninguém entra em um relacionamento para ficar 1, 2 anos. Se você entra desse jeito, com esse pensamento, você está fazendo as coisas de um jeito bastante errado. E aí é que acaba indo parar naquela coisa toda que o Bauman fala do amor líquido, né? Na verdade, tudo está líquido hoje, né? Então você acaba vivendo em um tempo em que as pessoas não conseguem, sabe, focar no longo prazo, de enxergar que tudo é uma construção que leva tempo. Você não vai fazer as coisas de maneira apressada. Mas a gente vive em um país que as pessoas são tão apressadas que a impulsividade é quase como um conceito normalizado. Isso é um problema. Pelo menos na minha visão e na minha experiência, eu vejo que as pessoas em geral são assim. E aí é que você acaba vendo todas estas narrativas completamente malucas dos relacionamentos não durarem nada. E é muito mais difícil do que parece. Em muitas coisas, né? Desde como eu já falei, de se exercitar, de estudar, de, sei lá, você quer aprender um idioma. Idioma você não vai aprender de um dia para o outro, a não ser que você seja uma pessoa super dotada de capacidades para aprender idioma muito rápido. Você vai precisar de paciência. E no mundo, cada vez mais paciência se tornando um asset muito caro. Pois é. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, assistam os vídeos recomendados aí nos cards. E fui!